Tem uma coisa que quase ninguém percebe quando olha para o empresário bem-sucedido. As pessoas veem o carro, veem a casa top, o apartamento, faturamento, empresa crescendo, mas elas não veem o verdadeiro motivo que fez tudo isso acontecer. E o mais curioso, não foi sorte, não foi herança, não foi um talento fora da curva. Foi uma forma de agir e de pensar diferente quando ninguém estava olhando. Muita gente acha que para ficar rico você tem que ser o mais inteligente. Eu comecei do nada, morei em comunidades, vim de uma família muito humilde e hoje, aos meus 28 anos, eu tenho uma vida que eu tenho basicamente tudo o que eu queria. Moro num bairro excelente, ando de carro importado, já tive BMW, hoje ando de Audi, das novas, tenho vários negócios e ramos, setores diferentes. E eu não estou falando isso aqui para querer me achar melhor do que alguém, mas eu quero dizer que se eu, que não tinha nada, vindo zero, antes dos meus 30, conseguir uma estabilidade financeira que 1% do Brasil tem, você pode também. Mas se você pensar igual todo mundo pensa, você vai ter o resultado que todo mundo tem. É meio óbvio falar isso, mas insanidade é querer fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. E quem disse isso foi o Albert Einstein. Então, só para você pensar fora da caixa. O que é pensar fora da caixa? A escola ensina a gente a ser peão. Eu estudei em escola pública. Eu morava em casa que não tinha reboco, eu vi o tijolo. E eu não tenho vergonha de falar isso. Na verdade, eu me sinto feliz. Porque se eu já tivesse crescido em uma família que tem condições, seria muito fácil. Eu talvez nem desse valor para o que eu tenho hoje. E hoje eu sei que, por mais que eu tenha os carros, a casa, as empresas, enquanto eu estou dormindo, não tem dinheiro caindo na minha conta. Por mais que eu tenha tudo isso, eu também sei que não é o que eu mais tenho de valor. Hoje eu tenho uma família, hoje eu posso proporcionar o melhor para minha família. E eu falo de segurança, falo de saúde, alimentação, lazer. Então não é só sobre dinheiro, é também sobre dinheiro. Então se você entrou nesse vídeo, você está buscando um caminho, você quer crescer rápido, e eu digo que é possível. Não é porque muitos demoram para crescer, demoram anos para construir grandes negócios, empresas, que você não pode crescer rápido. Quem limita é a nossa mente. Só que para isso você tem que ter atitudes diferentes. A nossa escola ensina a gente a ser funcionário. Então, quando foi criado o sistema de educação, foi na era industrial, onde as pessoas tinham que estudar para trabalhar nas fábricas, literalmente para serem operários. E você, sendo operário, pode ter certeza que você vai ficar com a mesma vida pro resto da vida. Então, para sair fora desse sistema, a escola, qual matéria que você aprendeu a empreender? Qual matéria na escola que você estudou sobre educação financeira, sobre investimentos? Então, isso a gente não aprende na escola. Mas não é porque a gente não aprendeu na escola que a gente não pode aprender em outros lugares. Existem livros. Antes de eu viver o que eu vivo hoje, eu tive que mudar a minha mente. Então, até os 18 anos, eu estudei como todo mundo, estudei a vida toda em escola pública. E ali, né, ao terminar o terceiro ano, eu falava, que faculdade eu vou fazer? E aí eu conheci um primo meu que já empreendia, e a partir dele eu consegui buscar o conhecimento sobre empreendedorismo. Ele falou que existia um caminho diferente. E eu fiquei curioso. Então, meus primeiros livros que eu fui atrás eram do Flávio Augusto. O cara é demais. É meio clichê falar dele hoje em dia, de tão famoso que ele é. Mas eu estudei ele há 10 anos atrás. E aquele livro do Geração de Valor abriu minha mente. Então, também outro livro que me ajudou muito foi O Segredo da Mente Milionária. Que ele mostra que esse caminho que a escola ensina a gente não é o único caminho. Nada contra. Quem quer achar um emprego estável, quem quer ser funcionário público, nada contra. Mas você não vai mudar de vida da noite para o dia dessa forma. Agora, quando você empreende, você cria um negócio que você está ajudando as pessoas com o seu negócio, que empreender é isso. Você pega um problema e você traz a solução. As pessoas pagam pela sua solução. Seja um produto, seja um serviço. Hoje eu empreendo com produto digital, empreendo com serviço. Eu tenho uma clínica de estética que trabalha com serviço, né, que faz harmonização facial. Então, eu estou resolvendo um problema. No caso, Botox, eu resolvo o problema da velhice, que muitas pessoas não querem aparentar a idade que há
naturalmente elas têm. Então elas querem ficar mais jovens. Com isso eu dou a solução para elas. Então o primeiro passo é você entender que o que você aprendeu na escola vai te levar para um caminho que todo mundo está seguindo, que é o caminho que 70% do Brasil hoje ganha um salário mínimo. Então, esse caminho é o que todas as escolas ensinam e é o que as pessoas vão. Se você quer algo diferente, você tem que buscar. Então, meu primeiro passo para empreender foi quando eu descobri sobre o empreendedorismo, que eu li os livros do Flávio Augusto, Geração de Valor, eu li os livros do Segredos da Mente Milionária, Pai Rico, Pai Pobre, foram livros que expandiram a minha mente. E eu vi que tinha outro caminho. A partir disso, eu comecei. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Eu também não tinha no começo. O dinheiro não é o principal propulsor que vai te levar para o resultado. Ele é um, dois. Mas tem muita gente que tem dinheiro, empreende e quebra. E tem muita gente que começa sem dinheiro, empreende e fica rico. Mas o próprio Flávio Augusto, que a gente tem falado agora há pouco, começou do nada. Ele era pobre, morava no Rio de Janeiro, na comunidade, cresceu e ficou bilionário. Então, se você quer, é possível. Mas entenda que você, antes de alcançar o que você deseja, você primeiro tem que mudar a sua mente. E a partir disso, os resultados começam a vir. Então, cara, se você não tem nada, começa a vender serviço. Eu comecei cuidando do marketing das empresas, fazendo site, cuidando das mídias. Tem mais de 400 mil oportunidades de empresas que precisam estar na internet e não estão. Vai para cima. Começou a crescer, começou a ter vários clientes, contrata alguém, começa a atender mais e vai escalando. Mas começa de baixo, sonhando grande. Começa de baixo, sabendo aonde você quer chegar. Só começa. Ah, mas eu tenho meu trabalho já, CLT, que eu pago minhas contas, tenho filho, não dá para largar. Ótimo. Mantenha-se no seu trabalho, comece a empreender por fora. Crie uma renda extra. E se você se dedicar com o tempo a essa renda extra, vai passar o que você ganha com o CLT. Aí é a hora de você sair do CLT e realmente empreender. E uma vez que você muda a sua mentalidade, as coisas acontecem. É que o primeiro passo, o primeiro degrau é muito grande, mas os outros são mais pequenos. Então, o primeiro passo, aquela primeira mudança de mindset, de entender como que funciona o mundo do empreendedorismo, o mundo dos negócios, é o mais difícil. Mas a partir do momento que você passa por esse primeiro processo, os próximos são cada vez mais rápidos, mais fáceis, porque você vai gerando contatos, você vai tendo mais capital, você consegue investir mais, desde que você não se acomode. Porque também tem muita gente que começa a ganhar dinheiro, muda de vida e estagna, não vai para o próximo passo. E, como diz a física quântica, tudo que não está crescendo está diminuindo. Então, tenha sempre a ambição de querer crescer. Se você não tiver ambição, você não vai chegar a lugar nenhum. Se você não quiser dar o melhor para sua família, se você não quiser dar o melhor para você, as melhores coisas são caras. Os melhores restaurantes são mais caros que os mais simples. Não que isso vai te fazer feliz, mas vai te proporcionar coisas melhores, mais segurança para sua família. Hoje eu moro num condomínio, eu posso dormir tranquilo, eu sei que eu estou bem guardado, ninguém vai pular na minha casa, me roubar. Meu condomínio tem seguranças. Então, através do dinheiro, eu consegui proporcionar segurança para minha família. Então, não é necessariamente sobre o dinheiro, mas sobre o que ele pode proporcionar na sua vida. Com o dinheiro, você pode ajudar aquele parente que precisa, ajudar sua mãe, que chegou junto contigo desde o começo. Você não quer dar um carro novo, uma casa nova para ela? Talvez ela precise de uma cirurgia e você consegue salvar a vida dela. Então, não é necessariamente sobre o dinheiro, mas sobre o que o dinheiro pode proporcionar para sua vida. Então, o primeiro passo é desejar, é a ambição, e depois você vai mudando sua mente. Começa por esses livros, Geração de Valor, do Flávio Augusto, Os Segredos da Mente Milionária, fala muito de mindset. O livro Pai Rico, Pai Pobre, mostra exemplos de dois pais, né? Falando um pouco aqui, se você nunca leu o livro, um era de um professor acadêmico com muito conhecimento, e o outro era de um pai empresário que não tinha tanto estudo, e o filho, né, no caso do autor, ele era filho do pai acadêmico, professor de faculdade. Vivia sem dinheiro, vivia apertado, pegando empréstimos com o banco. E o filho do amigo dele, né, era o outro pai, que ele meio que adotou, né, o autor.
Era um homem que tinha vários negócios, ele tinha várias vendas ali, ele era muito próspero, muito rico, e ele não tinha tanto conhecimento. Então isso de falar, mas eu estudei em escola pública, eu não sou tão inteligente, você não tem que ser o mais inteligente. Na verdade, isso até atrapalha você. Quem é formado, às vezes, nunca vai deixar um cargo que ele já tem formado, que ele já tem aquele ganho garantido, mas não é um ganho que deixa ele rico, ganha seus 3, 4 contos por mês. Ele não vai deixar aquilo para empreender, porque ele acha que ele está bem. Já quando você não tem nada a perder, aquele trabalho que você acha que é isso tudo, você já não tem nada, igual eu não tinha nada no começo. Então vale a pena, você entende? Então isso de não ter muita faculdade, muito conhecimento, é até um ponto a mais para você conseguir empreender. Então você não tem que ser o mais inteligente, com super conhecimento, você tem que ser o mais esperto e saber o processo de cada coisa. Você vai melhorando em cada processo. Primeiro você abre um negócio, você vai passar pelas dificuldades daquele negócio. Também não é fácil, né? Não vamos falar aqui que é fácil. Mas não precisa ser fácil. Precisa ser possível. Se eu conseguir, eu não tinha nada, você consegue também. Então eu tô aqui para te motivar, passar o meu exemplo. Vou nesse canal postar conteúdo sobre empreendedorismo, finanças. Então, se você tem interesse em aprender com alguém que começou de baixo e hoje chegou em um lugar, não vou falar que eu ainda estou onde eu quero estar, mas eu já cresci muito de onde eu comecei. Então segue, inscreve aí no canal, deixa o like e acompanha que vai ter muitos vídeos como esse. E eu tô aqui para te motivar, cara. Vai para cima, você consegue. Desde que você esteja com a mentalidade correta. Desde que você não pense como todo mundo pensa. Com aquele conhecimento que a escola nos dá. A escola não ensina educação financeira, não ensina empreendedorismo. Ela ensina o que você precisa fazer, saber para ser um bom funcionário. Que é o básico. Mas se você quer ganhar dinheiro, aprende com quem já chegou lá. Segue Flávio Augusto. Segue essa galera aí que passa conhecimento para vocês. Não esse pessoal que quer só vender curso, que é balela, mas segue quem já chegou lá. Empresários bem-sucedidos, começa a conviver com eles. Segue o João Adib da CIMED. Vê como esse cara pensa. Pô, esse cara pensa diferente. Primeiro você muda a mentalidade. Depois você age e os resultados vêm. É um processo. Tem muita gente aí querendo um resultado, mas sem mudar antes a mentalidade. Aí não adianta. Aí você vai ficar no mesmo lugar, andando em círculos. Então, se inscreve, segue também outros empresários, como é algum desses que eu já citei aqui para você, começa a conviver, começa a ver o dia a dia desses caras, e você vai ver que é diferente do que a gente aprendeu na escola. Então, acompanha aí os próximos vídeos, se inscreve no canal, que a partir de agora vai ser só pedrada aqui no canal.